Fala, gente boa de Deus! Tava com saudade de vocês. Quanto tempo que a gente não grava aqui no Conversa Fiada e a gente voltou esse tempo aqui com os nossos podcasts. E hoje eu trouxe alguém muito especial, meu brother, meu amigo, cantor, professor, pastor, que mais? Viajante. Viajante, Marcondes Soares. E aí, né? Hoje o papo vai ser muito bacana aqui com esses caras, mas antes disso, roda a vinheta aí. É isso aí, turma. Estamos aqui com o meu heavy, Marcondes. E Marcondes fez um tour agora, né? Passou um tempo aí em viagem, conhecendo algumas cidades na Europa. E eu queria que você contasse para a gente um pouquinho dessa experiência, como é que foi viajar, né? Primeiro, como é que surgiu esse convite aí, como é que surgiu tudo isso e como é que foi essa experiência aí de viagem? Ela é uma experiência, assim, é, incrível. Incrível no sentido de inacreditável mesmo. Porque não era nenhum tipo de coisa que eu sonhasse, porque era tão inacreditável que não estava nos meus sonhos. Mas aconteceu, tem uma empresa que trabalha com intercâmbio, né? Uma escola de inglês em Curitiba, que tem essa parceria com uma escola inglesa em Bournemouth. E, e aí eles juntaram com Ângelo e Carol Basso, que tinham feito esse intercâmbio ano passado, numa proposta de fazer um intercâmbio de história da igreja, que juntasse estudar inglês e também o pessoal fosse estudar inglês à tarde estudar história da igreja. E aí Ângelo e Carol pensou em mim para levar como professor para dar aula de história da igreja nos locais. A ideia não era nem que eu fosse estudar inglês. Depois é que eu vi que eu realmente precisava e que seria Aham. legal eu estivesse ali, mas era para dar aula de história da igreja nos locais. E assim, foi uma experiência extraordinária. Foi um grupo da escola, foi com vocês? Não, eles assim divulgaram, né, nas redes sociais. Ângela e Carol têm um público interessado em história da Uhum. igreja muito grande. E aí fizeram a divulgação e pessoas de todos os lugares do Brasil se inscreveram. E o limite ali era no máximo 40 pessoas, porque no intercâmbio os alunos ficam morando na casa de famílias Uhum. inglesas, né? E é limitado o número de pessoas que podem receber jovens e Uhum. pessoas para morar nas suas casas. E aí, muito rápido o número se completou de 40 pessoas que se inscreveram para esse intercâmbio de gente de toda a parte do Brasil, do Mato Grosso, do Paraná, do Maranhão, Uhum. da Bahia, de todo canto tinha gente do Brasil Quanto inteiro. tempo esse intercâmbio? Um mês, 20 e poucos dias, quase um mês. Uhum. E a tua experiência lá, que cidades você visitou, por onde você passou? Para mim, foi muito enriquecedor, porque a Inglaterra, especialmente a Inglaterra, né, que dentro do Reino Unido a gente tem a Uhum. Inglaterra, a Escócia e Gales, mas a Inglaterra era o lugar onde a gente ficou, tem muita relação com a história da nossa igreja, a igreja Sim. episcopal, né? A nossa igreja é uma igreja que tem origem nessa tradição anglo, né? Aqui foi uma capelania consular britânica e tanto que algumas províncias da igreja anglicana no mundo são chamadas apenas de episcopal, como nos Estados Unidos e na França, onde eu tive também com o reizinho, é Uhum. chamada de igreja episcopal e não de igreja anglicana, mas ligada à comunhão anglicana. É só uma maneira diferente de chamar a mesma igreja. E a gente tem essa origem, né? Tudo que está aqui na estrutura do nosso templo. Eu vi muita águia nas igrejas lá, aquela águia Sim. que a gente tem aqui, onde o evangelho é lido, muito órgão de tubos, o mesmo púlpito, a mesma estrutura, em todo lugar que a gente ia era do Mesmo mesmo, padrão, né? o mesmo padrão, a Massa. arquitetura, o jeito do santuário aqui na Trindade. E essa coisa de quase toda a igreja também tem o nome de Holy Trinity, ou Santíssima Trindade, né? Que é uma Uhum. coisa bem inglesa mesmo. Tanto que o registro da nossa igreja aqui é Holy Trinity também, né? É. O registro dela.
E era isso muito comum. Então, para mim, estar lá, sendo parte de uma igreja episcopal, foi uma alegria, assim, estar revisitando as raízes históricas da nossa igreja, ajuda até a compreender melhor Até a porque tu nossa igreja. conhecia muito assim, né? Como disse Jó, né? De ouvir falar. E Isso. aí agora E seus agora os olhos meus estão. olhos veem, né? Eu via falar e agora meus olhos veem, né? E tu visitou uma igreja lá, né? Especificamente na Inglaterra, que tinha muita coisa bacana, né? Eu lembro que você postou alguma coisa sobre música e tal. Isso. Como é que foi essa experiência? Teve um dia que eu saí sozinho, eu estava com muita dificuldade de aprender a falar a língua inglesa, Uhum. por conta de estar sempre junto com brasileiros, e aí quando eu tentava, a galera tirava onda e tal, eu com muita vergonha, né? Mas aí quando eu fui sozinho, aí eu desenrolei alguma Ficou mais coisa, eu solto. fiquei mais solto, né? E aí eu peguei um ônibus pela manhã cedo e fui para Londres sozinho. E aí eu fui na Holy Trinity de Brompton, a catedral a Igreja da Santíssima Trindade em Brompton, que é um bairro de Londres, né? E essa igreja especificamente por algum motivo, não? Pelo primeiro motivo, né? Eles já tiveram aqui na Trindade um grupo deles muito grande no ano 2000 e 2001, com o Randy Clark, para Uhum. o Catch the Fire. Eles eram uma igreja muito tradicional, uma igreja que estava quase morrendo, Que fechando as foi quando tu portas. conheceu a Trindade, né? E isso foi Você quando eu veio para esse evento. conheci a Trindade. Então essa igreja ela estava quase fechando. A maioria das igrejas na Europa elas estão morrendo, fechando, né? O evangelho não tem alcançado uma nova geração. E aí estava tendo aquele avivamento em Toronto, no Canadá, e o Canadá faz parte da comunidade britânica, né? Uhum. Então, tudo que acontece assim na Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Canadá, reflete também na Negócio. Inglaterra e vice-versa, né? Que aquilo aconteceu em Toronto, chegou em Inglaterra e essa igreja ela teve um up, né? Uma nova vida. Essa igreja ela começou o que é conhecido no mundo inteiro como curso Alfa. Por exemplo, amanhã eu vou estar na Rio e a Rio vai estar promovendo treinamento do curso Alfa, né? Eles têm Uhum. a implantação desse curso Alfa que nasceu dessa igreja, que são cursos de discipulados e de evangelismo também, a partir Perfeito. daquela ideia de C.S. Lewis do cristianismo puro e simples. Então, é a igreja que passou por um reavivamento, um crescimento muito grande, tanto pela renovação carismática, tanto pela ênfase evangelística, como por preservar também as tradições anglicanas de maneira razoável. Eles não enrijeceram a ponto de tudo tem que ser assim, desse jeito, engessado. Eles mantiveram a liturgia, mas de uma forma flexível. Uhum. Eles não eram tão rigorosos como funciona a abadia de Westminster, que é quase católica, assim, o funcionamento da Uhum. liturgia. Mas também é, é, não tão flexível que abandonasse toda a identidade litúrgica. Conversa entre esses conceitos históricos, né? E o E o contemporâneo, contemporâneo. Isso é exatamente. massa. E o que me impactou assim quando eu chego lá é a expressão, principalmente como aqui a gente Ministério de Louvor, né, Uhum. é o louvor contemporâneo dentro dessa estrutura litúrgica, mas um louvor contemporâneo de extrema qualidade, mas não somente isso, de ser um louvor de extrema qualidade, mas uma congregação que participa disso, que está engajada na adoração, a congregação inteira adorando, indo com o ministério de louvor, Uhum. sabe? A colocação do som da igreja era tão perfeita que, embora houvesse uma explosão de júbilos e de instrumentos e de cantores, porque não era aquele grupo pequeno de cantores, o altar era Coralzão. enorme, então era um coralzão, um grupo enorme de gente, cada um com seu microfone e tal, aquela coisa assim, né? Uhum. E ao mesmo tempo, é, o retorno do som que vinha para a igreja não abafava a congregação, né? Você recebia bem, você escutava o grupo, dava uma sensação às vezes de ser playback, da coisa ser tão Sim. perfeita, e a congregação ia junto ali adorando. Você ouvia o som da igreja, o som do grupo e o som dos instrumentos, Que massa. tudo no, mas tudo assim muito coisa de excelência, sabe? É uma igreja que resolveu Uhum. fazer um investimento porque às vezes a gente acha que esse tipo de crescimento, tanto evangelístico como da adoração, é como assim, vai plantar batata e a coisa vai nascer sozinha, né? Sem cultivo, né? Sim. Uma coisa que foi cultivada na igreja, um investimento que foi feito na Perfeito. vida da igreja para que ela tivesse
os frutos que ela está colhendo hoje é de investimento de alguns anos, né? Nessa excelência. Eu vejo né, como exemplo, como modelo, acho que para a gente, né, algo assim, digamos assim, invejável, né? A gente olha para essas coisas e diz, nossa, como eu queria que fosse assim aqui, né, na minha Isso, comunidade, na minha isso. igreja, mas tem muito disso. Às vezes as pessoas pensam que a coisa simplesmente, né, Acontece. jogou, nasceu ali, acontece, mas é necessário muita negação, muito esforço, né, investimento, propósito nesse sentido, né? Se a gente quer, a gente precisa investir, Não pode ser um sonho de uma pessoa só, tem que ser o sonho de uma comunidade. compartilhado. É um sonho compartilhado por um presbitério, por Uhum, todas as lideranças e uma comunidade sonhar em ter uma comunidade, em ter uma igreja viva e não apenas de alguém é. sozinho. É difícil. Eu lembro muito quando Dom Paulo chegou, né? Ele conta muito essa história, quando ele chegou na igreja, que eram pouquíssimos membros ali, né? Ele diz até, ele brinca, né? Que eram 6 velhinhas ali. E hoje a gente vê a igreja crescendo, né? Com muitos membros, mas ninguém que chega hoje consegue enxergar esse, Como foi no início. né, esse investimento, quanta coisa ele precisou abrir mão, como ele precisou investir e quanta gente não se uniu a ele nesse Isso. propósito para que a igreja ganhasse, né? Os pioneiros estavam lá atrás, né? A gente não vê isso, mas tem muita gente que estava ali no início, né? Ou alguns anos depois, como a Stella Cox, o Fernando e outros. Uhum. É um trabalho de conjunto de todo É. mundo, né? E aí, se a gente quer hoje contemplar, né, coisas novas assim, ou avançar ainda mais, a gente precisa dessa unidade, precisa desse investimento também enquanto corpo. Isso. Mas tu falou aí do avivamento, né, lá em Toronto, e você também visitou, participou lá também de algumas coisas sobre o avivamento de Gales. Isso, isso. A Inglaterra é um país que foi marcado por histórias de avivamento, né? E teve alguns lugares que visitei que eu colocaria assim no top um, top 2, 3, Uhum, né? No top um eu colocaria a visita ao país de Gales, né? Que faz parte ali do Reino Unido, para conhecer um pouco da história do avivamento que aconteceu ali. A gente visitou as minas, né? Ali é muito conhecido pelas minas, né? De extração, de minério, de carvão. uhum. E a gente viu as condições de vida dos trabalhadores ali no final do século XIX, início do XX, horríveis, crianças. É um museu, né? Mostrando tudo como funcionava, a quantidade de gente que perdia a vida trabalhando ali. E o alcoolismo que cresceu muito por causa dessa condição de vida precária e a prostituição e tudo que envolveu o país e o esfriamento das igrejas, né, no país de Gales. Até que um jovem chamado Ivan Roberts, ele começou a orar e buscar de Deus um avivamento para a igreja. E a gente foi visitar essa igreja, uma igreja metodista, a paróquia Moriá. E a impressão que a gente tem, André, ali a experiência ali, quando entrei dentro daquela capela, era que a presença de Deus ainda estava ali, sabe? Mais de 100 anos depois, a presença de Deus ainda estava ali. Era uma capela simples, é metodista, é diferente Uhum. das capelas anglicanas ou episcopais, mais bem cheia de informação, Elementos, né? elementos e de uma estética diferente, era mais simples. Mas quando todo mundo, e eu achei que era uma impressão só minha, mas todo mundo que foi entrando em silêncio, sentando, ajoelhando, deitando no chão. E Deus trouxe ali um quebrantamento, um derramar. Dizem que parecido com essa experiência, a gente foi no outro lugar também, né? A casa de John Wesley, a capela, que o Billy Graham, quando esteve na Inglaterra e visitou lá a casa de John Wesley, ele foi encontrado depois chorando, né? Onde estava o túmulo de John Wesley, que fica atrás da capela. E ele estava chorando e dizendo: faz de novo, né? E até compuseram uma canção, né? Com essa expressão: Uhum. faz de novo, né, Senhor? E lá em Gales a gente teve esse quebrantamento e dizia assim: Senhor,
rasga os céus outra vez, faz outra vez o que tu fez no país de Gales, porque quando o avivamento veio, ele teve um impacto social tão grande que até a qualidade de vida do pessoal que estava trabalhando mudou, né? O pessoal parou de beber e aí as famílias já começaram a ser restauradas. O pessoal parou de chamar palavrão de tal forma que eles usavam os cavalos, né, uns pôneis para dentro dos túneis para transportar o minério e esses bichos já eram acostumados a responder, a obedecer por causa do palavrão e pancada. E os caras não sabiam mais chamar palavrão nem ser violento com os bichos. E aí os bichos não obedeciam mais. Os bichos estavam estragados para trabalhar, porque não obedecia mais eles, porque não Não reconhecia o entendia. som, o som de palavrão, né? E aí o galês e o inglês gostam muito de futebol, né? Uhum. E quando tinha os jogos, o pessoal não era que fosse errado esses costumes sociais, era que a prioridade do povo se tornou outra. Então Uhum. os estádios ficavam vazios porque o povo estava tudo nas igrejas agora. Qualquer intervalo de escola, de almoço, as pessoas se juntavam para louvar, para estudar a Bíblia. O prazer mudou, né? O prazer mudou, né? As prioridades mudaram e isso Uhum. cobriu a nação por um bom tempo. Um tempo tão longo que o velhinho que estava contando, dando aula de história para gente, contando essas coisas, Uhum. ele não era vivo na época, mas a tia dele foi criança nessa época, né? E a tia dele contando para ele, quando ela viu o Evan Roberts falar, pregar e gesticulou com a mão como é que ele fazia, aquilo causou impacto para ele, que marcou a vida dele. E ele contando aquilo para a gente já causou um impacto É, para a gente, né? De tão impressionante que foi aquilo tudo. A gente estava com o Alessandro Vilas Boas também, estava lá com a gente, como o intérprete do senhor, né, que estava uhum. lá contando as coisas Lá em para a Gales. gente, lá em Gales também. Também eu tive a oportunidade de ir para a igreja dele, em Londres, a igreja One. Eu dormi na casa dos membros lá da igreja One, Uhum. e depois a gente passou um dia todo de convivência. Foi uma maravilha Massa. também. Agora, tu acha que você comentou aí que assim, o País de Gales chegou a um estado praticamente de caos ali, né? E às vezes esse caos levanta, ou não sei se Deus levanta pessoas em meio ao caos, ou se o caos se torna promotor, né, desses avivamentos. Eu vejo que muitas vezes o avivamento começa assim, né? Parece que precisa acontecer algo drástico, algo ruim, para que alguém se levante ou para que Deus se mova, né, levantando alguém, para que haja esse avivamento. Como é que você enxerga isso? Tu acha que... Parece ser um padrão, porque a gente fica pensando assim: o avivamento virá quando a gente preencher determinadas condições. Tipo, a igreja está orando, a igreja está buscando, a igreja está. Então, o avivamento vem. Isso acontece, mas nem sempre é assim. Uhum, Na maioria das vezes, é quando a igreja está bem morta, quando as coisas estão mais difíceis, quando o caos está estabelecido e quando não há mais saída, uhum. é que vem uma intervenção soberana de Deus. Às vezes ninguém está nem buscando e Deus começa a Deus se agir, move Deus se move, para impedir o caos o caos tomar conta, assim, tomar né? conta, Na exatamente. sua totalidade. E isso aconteceu no período de John Wesley mesmo. A gente teve também, eu colocaria aí no top 2, top 1 Gales, o 2, a gente teve na capela de John Wesley, né? Uhum, E na casa dele. A Inglaterra estava vivendo um período de grande escuridão espiritual e moral. A mesma escuridão espiritual e moral que teve na França e acabou ocasionando a Revolução Francesa e aquele banho de sangue que teve na sim. França. Aquele banho de sangue não aconteceu na Inglaterra porque o avivamento veio e impediu que aquilo acontecesse. Uhum, Porque quando o Espírito de Deus foi derramado sobre os irmãos Wesley, né, o Charles, que foi o compositor, o músico do uhum. avivamento, era o Charles Wesley, e o John, que era o pregador, e Isso. Whitefield, mudou o cenário da Inglaterra de tal forma que exploração do trabalhador, miséria, tudo isso pôs fim. Então não houve a mesma revolta que houve na França de ter o banho de Uhum. sangue e tal, né? O avivamento trouxe uma transformação. Tudo que a Inglaterra tem Foi hoje menos violento, foi digamos menos assim. violento, é resultado dos derramamentos do Espírito Santo que Uhum. transformou
a nação também, né? E ali, quando eu entrei no quarto de oração dele, né, na casa dele, lá tem os móveis e tal, é um museu, É, tudo preservado. tudo Que preservado, massa. os móveis, a estante dele, os livros da biblioteca dele, roupas dentro de vidro fechado, né? A gente não pode Uhum, pegar para não danificar as roupas e tal. Mas tinha no quartinho de oração dele o móvel que era um... As pessoas antigamente, elas tinham um negócio como se fosse um oratório, um lugar onde elas oravam, né? Então tem o uhum, genuflexório e tal, e coloca a Bíblia em cima, aquele móvelzinho, né? uhum. E tem aquele móvel lá e assim, eu não aguentei e me emocionei, comecei a chorar, porque para mim que cresci assim lendo livros sobre esses homens, sobre os heróis da fé, tá ali naqueles locais tem um impacto Uhum, emocional, espiritual muito grande sobre mim. Ali eu me emocionei e tal. Mas é realmente isso que você falou, né? Quando o caos está estabelecido, Deus levanta esses luzeiros. Sempre tem um homem ou uma mulher que diz assim: é possível, uhum. se eu vou buscar, é possível que o Senhor se mova. Traz uma intervenção, né? É, E interessante, porque assim, a Europa foi o berço, né? Da reforma, inclusive que a gente comemorou agora, né? Os 507 anos aí da reforma protestante. E como é ver esse lugar que foi o berço, né? Onde grandes homens se levantaram, que até hoje, né, marcaram a história da igreja, da caminhada. Como é ver esse lugar hoje, como você disse, né? Assim, esfriando, isso. se afastando. Um lugar que já foi tão relevante, que, de pessoas, de homens de Deus, e que já viveu, né? Porque se a gente olhar para a história, a gente olha para trás e vê, já viveram esse caos. Sim, Houve um avivamento. E estão caminhando de novo para o caos, para o porque, caos. né? Isso é visto é, tanto na história da Aí igreja. rapidinho, deixa eu só falar o que eu esqueci aqui. E a gente vê isso, né? Isso hoje está tomando uma proporção a nível mundial, não só pela questão da tecnologia, porque a gente assiste aí, né? Não obstante, a gente criticou bastante aí a abertura das Olimpíadas, Na França. não é verdade? Uhum. Então a gente começa a testificar realmente, é algo real. Sim, Está se caminhando para um abismo, para um distanciamento de Deus, né? Um distanciamento de tudo aquilo que foi construído, né? Com sangue, suor, debaixo de muita oração desses homens aí. Mas aí continue aí que você estava falando. isso é um padrão, esse distanciamento, né? Ah, mas conheceram o avivamento, se afastaram. É um padrão na história da igreja e é um padrão bíblico. Se a gente for ler o livro dos Juízes, é sempre dito assim: então se levantou uma outra geração que não conhecia o Senhor e os seus poderosos feitos. E aí aquele povo se afastava de Deus, o caos se estabelecia, Deus levantava um juiz, um homem, uma Uhum. mulher, que chamava o povo de volta e novamente vinha um avivamento, prosperidade como consequência do avivamento e por conta da prosperidade o O afastamento de afastamento. Deus. Misericórdia. Isso é um ciclo que vai ser repetido no livro dos Juízes e no livro dos Reis. Uhum. Tanto o avivamento no tempo de Ezequias, de Josias, aí depois Josias tem um filho que é iníquo, e aí começa outra vez o afastamento e tal. Isso não aponta para o tempo da restauração total, né? Porque assim, a gente só vai ter essa restauração definitiva realmente, né? Quando Cristo Quando Cristo voltar. voltar. Né? Exatamente. Vai ser o último grande derramado do Espírito Santo antes da volta de Jesus. Prepara o caminho do Senhor e o Senhor estabelece o seu reino. Oh, eu espero esse Estabelece o dia. seu reino. Vamos lá, mano. O que você tem mais para contar pra gente aí? Rapaz, aí tem o meu top 3, né? O meu Ah, top 3 foi quando a gente foi para Bristol, para o orfanato, né? O museu do orfanato de George Miller. hum. E eu cresci ouvindo falar de George Miller também, né? Eu tinha o Heróis da Fé, que é um Como é livro... que a frase dele que ele fala sobre o orfanato, né? Sobre as crianças. Até Dom Paulo cita isso. Dom Paulo sempre diz assim: você quer a fé de George Miller, mas onde estão os seus 6.000 órfãos para sustentar, Isso, né? é. Porque é fácil querer ter a fé Ter a dele, fé né? dele. Agora vai Mas fazer o que ele vai fez? fazer o que ele fez, porque a fé é conforme o desafio. É conforme os desafios está diante de você, né? Então Uhum. a fé aumenta.
Mas, assim, quando eu li o Heróis da Fé, do Orlando Boyer, aí tinha aquela coisa assim o George Miller ensinava você a fazer um caderno de oração. Ele era conhecido como um homem que Deus respondia todas as suas orações, porque ele orava conforme a vontade de Deus. Ele sabia orar conforme a vontade de Deus. Ele não pedia, como diz em Tiago 4, por motivo egoísta. E aí Deus respondia às suas orações. Tanto que teve uma das orações de George Miller que não foi atendida, que era a salvação de um irmão dele. E no velório dele, o irmão dele se converteu. Então ele não viu, mas Deus respondeu. Deus respondeu. Uau. E aí ele mandava você pegar um caderno de oração, botar no caderno a data que você pediu a Deus e na parte de trás a data que Deus respondeu. Para isso aumentar a sua fé. E no final de um ano, você fosse olhar o caderno, você poderia dizer quantas bênçãos de Deus, quantas são. Recebida da divina mão, uma a uma, dizer de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez, né? E ali eu lembro que eu pedi a Deus uma Bíblia de estudo Vida Nova, que era cara, eu tinha 14 anos de idade, não tinha condições nenhuma de ter uma Bíblia dessa de estudo Vida Nova. E eu coloquei a data e o pedido. E naquela semana ou 2 semanas depois teve um simpósio de teologia na minha igreja e eles sortearam a Bíblia de Estudo Vida Nova. E quem ganhou? Quem ganhou a Bíblia do sorteio fui eu. E aí eu fiquei feliz demais, assim, meu Deus, funciona, funciona, Deus responde às orações, né? E George Miller, ele sustentava essas crianças sem pedir dinheiro a ninguém. Ele tinha um propósito de não pedir nada a ninguém, só falar com Deus. E o inglês ele é muito cuidadoso com as informações. O americano não tanto. E o brasileiro piorou, né? Com as informações. Dessa coisa de quem conta um conto aumenta um ponto. E aí, para minha frustração, a monitora lá do museu, crente ela, né? Mas cuidadosa com isso, ela disse, existem muitas lendas sobre George Miller. E um mito é a história de que ele tinha orado pedindo leite e pão e o carruagem ia levar leite e pão para a casa da rainha da Inglaterra e aí quebrou e aí deixou leite e pão no orfanato. Ela disse, isso nunca aconteceu. Isso são histórias que são... É mais um ponto que aumentaram. que aumentaram. São várias histórias que as pessoas inventam sobre George Miller no mundo inteiro, que são mitos, né? Mas ela diz assim, mas tem coisas que foram tão extraordinárias como essa. Por exemplo, ela disse... no Natal, eles queriam fazer que cada criança recebesse na ceia de Natal uma banana. E banana era artigo de luxo na época. A gente pensa aí que é final do século XIX, era uma coisa de luxo. E eles não tinham condições de dar esse presente às crianças, né? Mas eles oraram e pediram ao Senhor a banana. E... você vê que a história é aumentada, mas ela realmente aconteceu. Tinha um carregamento de banana para ser feito, senão se estragaria e não daria tempo de levar. E aí alguém disse, entregue lá no orfanato do George Miller. E aí o carregamento de banana foi feito lá. E as crianças ficaram felizes porque receberam banana pro Natal, né? E ali foi... Deus falou muito com a gente, né? Que não era só sobre a questão de George Miller, Wesley, Van Roberts, como Eliseu, depois que Elias subiu, foi levado para o céu, Eliseu volta ao Jordão, pega a capa dele e bate assim e diz, onde está o Deus de Elias? E aí o Jordão abre, porque o Deus de George Miller, o Deus de Wesley é o nosso Deus. E a gente o Deus de Elias, o Deus de Elias, ele continua fazendo essas coisas. A gente precisa olhar para a história da igreja, não com esse saudosismo, as coisas do passado, a pessoa assim, não, o Deus deles é o nosso Deus. Perfeito. E a gente pode experimentar as coisas que os antigos oravam assim, né? O Deus de Isaac, de Abraão, né? De Abraão, de Isaac, de Jacó, né? É o meu Deus. É o meu Deus. Vamos lá, qual é o próximo top? E aí, o último top, né? O próximo top é o que a gente já falou da Trinity. Top 5. Né? A teologia, né? A gente foi para uma escola teológica em Moreland e, rapaz, a estrutura acadêmica da escola de teologia me deixou realmente impressionado. A gente teve uma aula de história da igreja evangélica na Inglaterra com um professor lá. E muito, muito bom. E ele me viu tão interessado depois que terminou a aula, eu fui falar com ele,
que ele abriu o sótão da biblioteca, um lugar escondido, onde tinha livros antigos que os alunos não tinham acesso, para eu, Carol e Ângelo entrar e ver. E eu tive acesso a um livro, a gente recebeu esse livro, teve na mão da gente, onde tinha a assinatura de C.S. Lewis no livro, uma dedicatória escrita à mão ali, do Cristianismo Puro e Simples, né? Assinada. E livros de biblioteca de Charles Spurgeon e outros, que tudo ali guardado, né? E eles precisam muito de brasileiros, assim, a seara é grande, de brasileiros não, de gente do mundo inteiro, Sim. mas são poucos obreiros, né? Então eles têm procurado alunos, tem a estrutura, tem os recursos, mais gente que conheça inglês, fala inglês para estudar teologia lá com eles, fazer um após ou curso de teologia e quem sabe servir na Igreja da Inglaterra, do interesse Vou começar da a Igreja da melhorar meu Inglaterra. inglês. Aí foi muito bom. A gente também foi para Oxford e aí a gente foi na igreja que o C.S. Lewis frequentava e é interessante como o ambiente da pessoa molda a ficção da pessoa, né? As Crônicas de Nárnia. A igreja onde ele frequentava, que era a igreja da Virgem Maria, a gente acha estranho esses nomes meio católicos, mas é porque o anglicano, o episcopal tem muito disso, né? Então a igreja de John Stott, a igreja de Todas as Almas, All Souls, uns nomes assim. Então a igreja da Virgem Maria. E quando ele saía da igreja de manhã, ele ia para um pub, que é um barzinho, vamos dizer assim, de frente da igreja. E na frente desse barzinho, a porta do bar é um leão. Na porta tem o rosto de um leão talhado em madeira. E nos umbrais da porta tem uns sátiros, que é aquele bichinho que aparece para Lúcia, que tem um chifrinho, perna de bode. Tem aqueles bichinhos assim na porta. E no caminho tem aquele, quando aparece em Nárnia, aquele lustre de poste de antigamente, do início do século XX, que tem, acho que tem até aqui na frente da igreja, aquele lustre, né, no caminho. E aí o professor estava falando lá o quanto de informação visual do dia a dia dele foi inspirador para ele construir os personagens. Isso já existia. Isso já existia. Foi inspiração para ele. Foi inspiração para ele. O leão já Massa. existia. Ele foi vendo e foi criando as coisas a partir do que ele via o no imaginário ambiente, surgiu a partir dessas cenas. do cotidiano dele, do massa. ambiente dele, né? E aí a gente viu tudo isso também. O Tolkien do Senhor dos Anéis, eles eram amigos, né? A gente visitou lugares também. Que massa, meu irmão. Eu queria estar lá contigo. Na próxima tu me chama. Vamos embora. Próximo ano tem Ângelo, mais. Carol, estou disponível, viu? Se quiser. E ele quer ficar lá. Pode ser também. Ajudar a igreja inglesa. Que massa, irmão. Muito bom saber disso, né? E eu espero que essa experiência, assim, tenha... Claro, com certeza trouxe muito conteúdo aí. Domingo você vai estar pregando na igreja. Esse podcast deve sair depois, mas... eu acho que você vai compartilhar muito disso também com a igreja e isso vai ser para o crescimento, para o reino. Amém. Né? Que bom. Enfim, tuas considerações finais aí, se despede do povo e eu espero que a gente tenha, né, a gente está voltando agora com esses nossos podcasts aí, voltando com chave de ouro aqui com professor, cantor, pastor Marcondes e se Deus quiser vamos ter muita coisa boa aí pela frente nos nossos próximos episódios aqui no Conversa Feada. Amém. Até mais, pessoal. E depois de uma experiência dessa, né, a gente nunca mais é o mesmo, mas também a gente aprende a valorizar o que a gente tem também. A gente tem uma igreja viva, uma igreja animada, tem muita gente querendo servir. Isso não pode gerar, claro, na gente uma acomodação, a gente pode querer muito mais, mas também a gente não tem um coração ingrato com aquilo que a gente já tem, porque a partir daquilo que a gente já tem, o Senhor quer fazer muito mais. Massa. Amém. Valeu. Amém. Deus abençoe vocês. Paz e bem, queridos.